Olá pessoal, hoje a gente vai estar aprendendo a remover alguns tipos de microfone, certo? Os microfones analógicos, que são os redondos, e eles existem com flat, como esse aqui, e tem eles também soldado direto na placa, tá certo? Como por exemplo, esse carinha aqui, ó, que é soldado direto na placa, tá certo? E tem também os microfones digitais, tá certo? Que é esse aqui, ó, quadrado. Uns deles tem o furo por baixo e outros têm o furo aqui por cima, tá certo? Então a gente vai estar aprendendo a removê-los de forma correta, tá certo? A princípio esse aqui de flat, a gente vai estar removendo e colocando com o ferro de solda. Os outros a gente usa a estação de ar quente, tá certo? Então vamos lá, preste bem atenção aí. A gente vai estar segurando aqui com a pinça, o flat, tá certo? Segurando com a pinça e com o ferro deitado a gente encosta nos dois contatos de uma vez só. Encostou, ó, ele já sai, beleza? E aí, para colocar de volta, a gente só faz encostar novamente, tá certo? Vamos lá. Encosta um, depois encosta o outro, certo? Sempre com calma, com paciência, que ele vai, certo? Bom, eu só fiz encostar por enquanto, né? Então, eu vou pegar aqui uma espátula para poder descer eles, um por um. Eu já soldei, só fiz dar um toque, tá certo? E agora eu vou, ó, deixá-los bem para baixo, tá certo? Então eu vou pressionar aqui com a espátula, vou pressionar eles e tocar aqui com ferro de solda, tá certo? Que aí o flat desce. Bom, como você pode ver, tá aqui o microfone soldado, tá certo? Vamos lá, beleza? Vamos agora para remoção de microfone redondo, porém, é um microfone analógico, porém, existe aqui uma manta, né? Uma manta plástica, que é do teclado. Então é importante, já que vai ser jogado calor, é importante que essa manta ela seja removida totalmente para que não queime ela, né? Senão ela chega até a derreter, tá certo? Então vamos lá. Esses microfones redondos aqui, gente, você tem que ter um certo cuidado com ele, porque esses microfones são muito sensíveis. Então você não pode demorar muito para remover eles. E esses redondinhos aqui, eles muitas vezes, quando ele é removido pela primeira vez, eles saltam da placa quando você está jogando calor. Então é importante se ligar para não bater no olho, porque eles saltam. Nem sempre, mas algumas vezes sim. Então, para poder remover ele, eu vou estar colocando um pouco de pasta, só um pouco mesmo, ao seu redor, assim, tá certo? Talvez você não consiga nem observar bem a quantidade de pasta que eu estou botando, mas é muito pouco mesmo. É só para penetrar embaixo dele e ele remover mais fácil. Mas no mais, não se pode colocar excesso de pasta em microfone, porque termina que na hora que ele tiver em alta temperatura aqui, a pasta ela termina penetrando nesses furinhos aqui e queima o microfone, entendeu? Então vamos lá. Na temperatura aqui na regulagem do ar, no na numeração 4 e a temperatura numeração 5 que equivale a 450 graus aproximadamente, tá certo? Então vamos lá. Vou estar removendo esse microfone aqui. Então a gente vai manter uma distância aqui, ó. Vai manter uma distância desse bico aqui, certo? Com a placa, vai manter uma distância de aproximadamente a espessura de um dedo midinho, tá certo? Que é meio centímetro aproximadamente. Então vamos lá. E eu sempre faço o movimento, ó. Sempre faço o movimento. E fico sempre com a pinça aqui, ó, segurando ele, para ele não saltar. Bom, ele deu um certo estralo, acho que você deve ter prestado atenção, tá certo? Deu um certo estralo, se não tivesse segurado, ele ia saltar, tá? Então, essa área aqui, ó, toda, em volta aqui que eu tô tocando, é o negativo dele, tá? E esse pontinho aqui no meio é o positivo dele, tá certo? Esse tipo de microfone também a gente pode estar adaptando esses microfones de fio. A gente pode colocar o positivo do fio no meio e o negativo do fio aqui em volta. Pode soldar em qualquer parte aqui em volta, tá certo? Então, é uma boa dica aí para quem não conseguir no mercado esses microfones redondos que soldam direto na placa, que é muito difícil de achar. Normalmente hoje a gente só encontra mais microfone digital, que são os quadrados, que
tem o furo por cima ou por baixo, tá certo? Então vamos lá, vou colocá-lo de volta aqui. Nesse caso aqui, ó, é só a gente centralizá-lo aqui. Se você observar, tem uns pontos aqui, ó, esses 4 pontinhos aqui em volta, que é para você se guiar para alinhar ele corretamente, tá? Então vamos lá. Estou alinhando aqui aos poucos. Se ele ficar saindo do lugar, né? Você só faz tocar com a pinça. E aproximadamente ele solda, em questão de tempo, ele solda em 15 segundos no máximo, entendeu? Para você remover ele, você tem que contar mentalmente. A cada 10 segundos você tira 1 segundo de volta. Até para não estufar a placa, não queimar, entendeu? Porque muitas vezes você que está começando termina jogando calor demais e estufa a placa. Ou termina queimando o microfone. Ó, ele já está soldado no lugar, ele não sai, tá certo? Então é uma boa dica aí para você se ligar, beleza? Agora eu vou estar removendo o microfone quadrado aqui do Moto G2, tá certo? Que é um microfone digital, onde a gente vai estar aprendendo aqui uma técnica legal, certo? Porque esse tipo de microfone aqui, como o furo dele é aqui por baixo, tá? A gente não pode estar jogando o calor por baixo. Senão, o que é que acontece? O calor entra mais rápido dentro dele e queima ele, tá certo? Então, a gente vai ter que, pela lógica, jogar calor por cima, tá certo? Eu vou estar colocando aqui só um pouco de pasta à sua volta aqui, tá? Colocar só um pouco de pasta à sua volta para poder facilitar a sua remoção, tá certo? E o interessante da remoção dele é que a gente só pode removê-lo para o lado, entendeu? A gente só pode remover jogando ele para o lado. A gente não pode pegar nele e levantar, entendeu? A gente não pode de jeito nenhum, tá certo? Então vamos lá. Eu vou estar removendo aqui agora para poder você verificar melhor, tá bom? Bom, você deve ter observado aí que eu não suspendi ele. Eu apenas coloquei ele para o lado, tá certo? Isso é muito importante você saber, porque se você levantar, na maioria das vezes, ele se desmonta, tá certo? Essa parte dele aqui, ó, de cima, se desmonta dessa estrutura aqui de baixo, ó. Se desmonta, então complica a sua vida, tá certo? Então vamos lá. Então eu vou colocar ele na mesma posição que ele estava e vou soldar novamente, jogando calor por cima. Lembrando que aqui, ó, onde eu estou tocando, tem um L, tá certo? Aqui onde eu estou tocando tem um L, tá? E aqui tem outro Lzinho, que são os guias, para a gente poder colocar de forma correta, tá certo? Beleza? De forma alinhada. Então vamos lá. Eu vou estar colocando ele aqui de volta. Você vai perceber que ele vai soldar perfeitamente. É só alinhar. Alinhou, entendeu? Vou estar jogando calor aqui por cima mesmo, tá? Na dúvida, se não consegue fazer o serviço rápido, é interessante, gente, reduzir um pouco o calor, entendeu? Reduz uma numeração no ar e reduz outra numeração na temperatura, tá certo? Para poder soldar isso corretamente, ok? Para evitar queimar mesmo, tá certo? Então vamos lá. Soldou perfeitamente, tá certo? E o que a gente tem que buscar observar nesse tipo de microfone, quando a gente solda, é se ficou alto, alguma parte dele ficou alto ou não, certo? Então, por exemplo, aqui do lado dele, ó, aqui do lado dele, tem que estar rente à placa. Aqui na frente também e aqui do outro lado também. Se de um lado ele tiver soldado na placa e do outro lado ele tivesse um pouco suspenso, ele não vai funcionar corretamente, entendeu, gente? Não vai funcionar corretamente. Então é importante que ele esteja totalmente plano com a placa, entendeu? Só assim ele vai estar soldado perfeitamente. Sem contar que ele tem que estar alinhado corretamente de acordo com esses L's aqui ó, que tem ó, em suas extremidades, tá bom? Valeu, gente. Obrigado aí. Espero que tenham gostado da aula de hoje e até a próxima aula. Valeu.